pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma EBD Kids e na aula de hoje a gente vai falar sobre uma história que provavelmente a maioria de vocês já conheça, que é a história de Davi, um jovem corajoso e que venceu um gigante chamado Golias. Quem aqui já lembrou dessa história, hein? Só que, mesmo que você já conheça essa história, continua vendo esse vídeo, porque eu quero, junto com você, analisar cada detalhe importante dessa história. E para você que ainda não sabe que historinha é essa, continua vendo o vídeo também, porque eu vou contar direitinho como é que ela é, tá bom? Mas antes, vamos orar para a gente começar a nossa aula, beleza, pessoal? Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais uma aulinha que está começando. Que o Senhor venha abençoar essa aula, que o Senhor direcione essa aula, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o nosso coração e os nossos ouvidos venham estar abertos para a Tua palavra entrar e que venhamos cada dia mais ter vontade de Te buscar, vontade de aprender sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, tudo isso eu te peço e eu já te agradeço. Amém. Amém, pessoal? Bom, a história começa quando um homem chamado Saul assumiu o trono de Israel. Só que Saul, ele fez umas coisas erradas e que Deus não gostou. E aí, por isso, Deus chamou Samuel e falou assim para Samuel ir até a casa de um homem chamado Jessé. E lá ele iria ungir um dos filhos de Jessé como o novo rei de Israel. E aí Samuel foi até a casa de Jessé e Jessé mostrou os filhos dele para Samuel. Só que Samuel não sentiu de ungir ninguém de lá como o rei. E aí Samuel perguntou para Jessé se tinha mais algum filho ou se eram só aqueles. Aí Jessé falou assim que tinha sim mais um filho, que era o caçulinha. Inclusive ele estava cuidando das ovelhas. E aí Samuel fez questão de saber quem era aquele filho caçula. E ele era o Davi. E aí quando Samuel viu Davi, ele sentiu de ungir Davi. E aí Samuel ungiu Davi e Davi ficou cheio da presença de Deus. E certa vez, um gigante chamado Golias, ele era filisteu, ele desafiou o povo de Israel e ameaçou o povo de Israel. E aí ele falou assim, que era para um dos soldados de Israel lutar contra ele. E aí, se Israel ganhasse a luta, os filisteus iriam servir o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel poderia escravizar os filisteus. Mas, se os filisteus ganhassem, aí seria ao contrário. O povo de Israel é quem iria servir os filisteus, ou seja, o povo de Israel iriam se tornar escravos dos filisteus. E aí o povo de Israel ficou com muito medo, porque aquele gigante era muito alto, muito forte, e ninguém de Israel tinha uma estrutura física boa para enfrentar aquele gigante chamado Golias. Mas Davi, ele se propôs a lutar contra aquele gigante. Davi, gente, ele não tinha nenhuma estrutura física assim boa, ele não era forte, não era alto, não, muito pelo contrário até. Só que Davi, ele tinha uma arma que era muito mais poderosa que força, era muito mais poderosa do que músculo. E essa arma é a fé. Davi,
ele tinha fé em Deus. Ele sabia que Deus era mais poderoso, 1000 vezes mais poderoso do que Golias. E que com Deus ele poderia sim derrotar Golias. Aí Saul falou assim: então deixa eu colocar uma armadura em você, né? Para pelo menos você ir preparado para enfrentar Golias. Só que Davi falou que não, que ele não ia com arma nenhuma, porque a arma dele já era o próprio Deus. Davi ele só pegou uma pedra e uma funda. Funda é um instrumento como se fosse uma corda para você lançar alguma coisa, ou seja, é para lançar a pedra, né? E aí, Davi foi lutar contra o gigante. E quando o gigante olhou para Davi, o gigante deu risada, porque como aquela miniatura de gente ousaria a desafiar aquele gigante enorme. Só que, Davi, ele não ficou com medo, não. E aí Davi falou o seguinte para Golias. Eu vou até ler para vocês, presta atenção. Davi falou assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E aí Davi lançou a pedra na cabeça do gigante, que bateu bem aqui na testa de Golias. E, gente, Golias, ele caiu no chão. Olha isso! Aquela pedra fez com que aquele gigante caísse no chão. Que loucura, não é mesmo, pessoal? Mas na verdade, não foi aquela pedra que acertou a cabeça do gigante. Até porque a gente não sabe, né? Mas talvez uma pedra não teria uma força suficiente para derrubar um gigante. Mas naquela pedra havia fé, entendeu? Porque quando Davi lançou aquela pedra, ele lançou com fé, ele lançou confiante em Deus. E isso fez com que derrubasse o gigante. Gente, então assim, não importa o tamanho dos nossos problemas, não importa. Deus, ele é maior do que todos os nossos problemas. E Deus derruba todos os problemas. Gente, sabe de uma coisa? Esse tempo que a gente vem passando, né? O tempo de pandemia, que todo mundo tem que ficar isoladinho um do outro, né? É um tempo bem triste, não é mesmo? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele é maior do que todo esse vírus. Então, a gente tem que orar, a gente tem que ter fé que esse vírus vai cair por terra em nome de Jesus. Assim como Davi teve fé que aquele gigante iria cair, não é mesmo? E gente, como eu falei, Davi, ele era um homem assim, jovenzinho, sabe? Bem pequeno, assim, não tinha muita estrutura física, não era musculoso, não era forte, não era alto, mas ele era cheio de Deus, assim como vocês. Às vezes as pessoas veem assim e pensam, é só uma criança. Não é só uma criança, não. Vocês não são apenas uma criança assim qualquer. Vocês são filhos de Deus, tá bom? Vocês são grandes em Deus, tá bom? Vocês têm muito valor, assim também como Davi teve. Então, que quando vocês lembrarem da história de Davi, vocês possam trazer isso para vocês. Amém, pessoal? Tchau, tchau, então. Até a próxima.